Está no ar a edição número 26 do Livrescast, o podcast do Livres. Vamos conhecer o trabalho do mais novo vereador associado do Livres em São Paulo, Caio Miranda Carneiro. Eu sou Mano Ferreira e estou acompanhado de Paulo Gontijo, nosso presidente. Muito boa tarde, dia, noite, depende da hora que você estiver escutando. Prazer estar aqui. Eric Emiliano. Olá. E Caio Miranda Carneiro. Olá, é um prazer. Primeiro podcast que eu participo, é muito legal. Olha aí, pelo site eusolivres.org, iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, todos os agregadores, Todos né? os agregadores, seu aplicativo de preferência. youtube.com/livres, esse é o Livrescast, o podcast do Livres, e nós somos o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Hoje, estamos recebendo o vereador de São Paulo, Caio Miranda Carneiro. Caio é blogueiro, vereador em São Paulo, filiado ao PSB, advogado formado pela USP, ex-assessor jurídico do Tribunal de Contas do Estado, atuou no combate à corrupção nesse contexto e o mais novo associado do Livres. Caio, para quem ainda não lhe conhece, o que é que você acrescentaria dessa descrição que fizemos? Eu acrescentaria que eu, a despeito do momento que o Brasil vive, eu defendo a política, eu acredito na política e acho que as pessoas têm que elevar o nível da política, porque tudo que for contra, a gente vai pagar um preço caro depois, não tem caminho fácil. Então acho que liberdade e valorização da política é a nossa receita para ter um Brasil melhor. A gente tem visto alguns discursos que falam sobre nova política, que às vezes condenam a política, né, Gontijo? É uma espécie de uma demonização, e sempre começa a frase com os políticos, né? Os políticos querem isso, e normalmente são políticos falando dos políticos. Isso é interessante, assim, como é que você recebe essa demanda do público? Assim, já é muito comum na rua as pessoas falarem que você é um político que não é político. Como é que fica isso na sua cabeça? Não, eu sempre falo, eu faço a boa política e as pessoas têm que lembrar que se as boas pessoas não vierem para a política, virão as más pessoas. Sejam mal intencionadas, sejam mal preparadas. E eu não sei qual que é pior. Acho que o pior é quando junta as duas coisas, aí que existe também. É mal preparado, mal intencionado. Então o que a gente, eu e minha equipe, a gente trabalha é aquela ideia seguinte: trabalhe, divulgue seu trabalho, esteja aberto às críticas e faça isso como rotina. Que aí naturalmente vai vir um reconhecimento, porque as pessoas não esperam isso. Então a gente vai na periferia, a pessoa fala, mas já tem eleição, por que você está vindo aqui agora e tal? Eu falo, pô, mas peraí, não é que é eleição, é o meu trabalho. E aí eles já ficam espantados para ver o nível que está de descrença. Então nossa receita é estar nas ruas, ouvir as críticas, não levar para o pessoal nada e divulgar. Muito interessante. O Joaquim Nabuco falava de fazer política com P maiúsculo. Para se diferenciar dessa politicagem. Da política só de gabinete, de bastidor, de acordo, né? Uma coisa que eu via muito claramente, assim, quando eu fui candidato ano passado, que era aquela coisa assim, candidato só vem pra rua na hora da eleição. Né? Assim, as pessoas não sentem a política perto delas. E há uma cobrança absolutamente constante isso. E aí o que eu queria te perguntar é assim, tecnologia, rede social, celular, facilita a vida do político hoje? Quer fazer esse trabalho? E contextualizando, você costuma começar a sua descrição nas redes dizendo que é blogueiro. Queria que você comentasse isso também. Por que começar por esse epíteto? O blogueiro é porque foi graças à atividade como blogueiro que eu virei vereador. Eu não posso negar isso. Se não fosse uma boa página de Facebook, um bom canal no YouTube, bom para a época, né? Hoje o padrão está tão elevado que eu já tenho que me atualizar. Mas não fosse isso, eu não teria falado com milhões de pessoas para ter milhares de votos. Então eu devo muito à função blogueiro, a apostar no digital para estar onde eu estou. Uhum. E o segundo ponto, que foi o que o Paulo disse aqui, não existe fazer política hoje sem usar rede social, sem usar as ferramentas. Quer dizer, existe, mas ela é mais cara e mais ineficiente. Então, hoje a gente recebe demandas de todos os extremos da cidade, e a gente sabe que São Paulo você pode andar 70 quilômetros dentro da cidade, Perus, Parelheiros, Cidade Tiradentes, Jardins, tudo, por um simples WhatsApp, uma foto com o endereço, qual é o problema, isso vai gerar um ofício, uma ligação para o responsável, a gente retorna depois pela mesma ferramenta.
E aí a população fala, poxa, ele não só atendeu, como me deu feedback. E às vezes até resolveu o problema. Não dá para sempre resolver. Então eu acho que isso é a regra. Não devia ser mais exceção. Então a gente estava militando nisso, porque até um ponto que a gente, né, os liberais defendem muito um Estado mais eficiente, portanto, se possível, mais enxuto para focar nas áreas essenciais. Eu concordo com isso. Só que às vezes os jovens que estão vindo para a política, eles focam demais nessa coisa de economizar e falar, economizei não sei quanto da verba de gabinete. E aí, se você nivela por baixo, num lugar onde ninguém faz nada, você economizou, você já fez mais que os outros. Então, você fez nada com menos, já está na frente. Só que no médio prazo isso é ruim, porque o parlamento ele é muito importante, ele tem que voltar a ter protagonismo. Então, eu tenho certeza que meus colegas que economizam aqui na Câmara, né, do Novo, do MBL, eles trabalham menos que eu, eles entregam menos para a população do que eu. Então é uma escolha. Eu acho que se a gente fizer, inclusive o papel de fiscalização, se você não tiver uma equipe com gente preparada, que saiba ler o diário oficial, entende uma licitação, sabe detectar onde tem fumaça para você fazer questionamento, enfim, é uma parte técnica que sem equipe você não faz. Então não tem muito segredo. Acho que antes da gente ficar cortando e cortando tudo, pressupondo que tudo é regalia e privilégio, a gente tem que tentar usar a estrutura que tem da melhor forma possível e falar, olha, realmente tem um excesso aqui. Senão a gente corta e aí lá na frente, quando a gente descobrir que precisa da estrutura para entregar mais, inclusive até economizar mais no orçamento a partir grande, da fiscalização das grandes obras e daquilo que... Aí já foi. Então acho que esse é o nosso grande dilema hoje, a gente encontrar qual é o tamanho ideal de um gabinete, qual é a estrutura realmente necessária e como medir isso para evitar que o cara use para fins próprios, rachar salário e outras coisas que a gente sabe que o pessoal faz por aí. O Caio, quando falou em rachar salário, olhou para mim porque eu sou do Rio de Janeiro e aparentemente lá isso é uma prática mais comum do que no resto do Brasil. A gente tem bons exemplos de deputados estaduais no Rio de Janeiro. Vários, eu diria que quase todos, de vários partidos, do PSOL ao PSL. Casos de rachadinha de salário aparecendo. Ok, agora você falou sobre a fiscalização do executivo e tudo mais, algo que é uma função essencial do legislativo, e uma tecla que você bate muito no seu mandato é a questão dos dados abertos, né? Queria que você comentasse um pouco a importância disso, da transparência. Ela é um pilar, né? Sem transparência você não tem controle social. Você que não tem diagnóstico, você não consegue sequer fazer comparação e detectar irregularidades. E é uma luta muito grande. A gente já tem a lei de acesso à informação, acho que está com 7 anos. Ela entrou em vigor em 2011. Nós estamos aí com 8 anos da lei de acesso à informação. E ainda tem órgãos, a própria Câmara de São Paulo, que não cumpre na íntegra. Não só dá acesso à informação, como dá numa plataforma compatível. Exportável, para que a pessoa possa trabalhar essa informação. Se botar um PDF lá com um PDF de uma planilha, o PDF com print, o PDF com o documento escaneado, com o nome difícil que você não consegue descobrir o que é. Eu vivi isso olhando o Rio de Janeiro, e é um bom exemplo, porque você pegar o estado do Rio de Janeiro tem o seu site e o link para o portal de transparência, que é obrigatório, que é o último link de todos à direita lá embaixo. Então assim, eles vão ter tem toda uma técnica, experiência do usuário reversa. Assim, como é que eu faço para as pessoas não entrarem nesse negócio? E aí você clica no negócio, o dado é defasado, o gráfico é uma foto colada, no celular você não abre direito. Então, assim, é tudo feito, né? Parece que tem um gênio da desinformação ali por trás. Como é que eu vou fazer da pior maneira possível? Cumprir a lei, mas fugir do espírito dela, né? Porque isso bate numa coisa que eu acho que o Caio deve ver muito, e eu não sei como é que você faz para cobrar, que são essa malandragem, né? Assim, a lei manda colocar no site, tá no site. Cara, mas tá no lugar mais escondido possível, pequeno, no canto, é pouco usável, não abre em determinados navegadores, né? Não sei o que, no celular e tal. Para além da demanda legal, tem uma coisa de fiscalização constante da qualidade dessa entrega? A gente tem uma luta que vem conforme os episódios aparecem. Então, por exemplo, CT. Vou dar um exemplo da CT aqui. A CT é uma bizarrice, é uma empresa pública, uma SA, onde 98% do capital da prefeitura ela não tem transparência nenhuma. Aí eu oficiei para o presidente da CT aqui e perguntei para ele. Só contextualizando para quem é de fora de São Paulo, a CT é a empresa de trânsito, né? Companhia de Engenharia de Trânsito. É a empresa que controla,
que rua vai para que mão, onde é que interdita, onde é que libera, quando tem algum acidente vão lá ajudar, é isso que eles fazem. Além de gerir contratos de manutenção semafórica, sinalização de vias e toda a parte de multas que não deveriam ter finalidade arrecadatória, mas tem, enfim. Aí a CT, eu recebi uma denúncia que tem muito cargo lá em comissão de livre provimento e tal, e você não consegue distinguir o que é cargo concursado de livre provimento no site. Daí eu oficiei para o presidente, falei, presidente, por favor, me mande a relação de cargos da CT com o tipo de cargo, ocupação do cargo e desde quando que está ocupado o cargo. Que aí eu vou saber se é concursado ou não e tal. Aí ele respondeu, prezado vereador, essas informações estão no site, para mim. Daí eu respondi para ele, falei, presidente, eu sei que está no site, eu estou perguntando porque o site não é conclusivo. Então já que você quer ir na minúcia, então eu peço que você me mande toda a relação de cargos de concurso providos e ocupados, então, e separado das de livre nomeação. Né? E se você não me mandar, eu vou para o Tribunal de Contas. Aí ele disse que vai responder, ele precisa entabular esses dados, porque ele não tem os dados. Então é esse o nível da coisa. Estamos falando Sim. Mas assim, eu acho que a gente tem que brigar para ter transparência cada vez mais. Eu vou dizer uma dificuldade na Câmara hoje. Essa questão da verba de gabinete, né? A cota aqui do parlamentar é R$24 mil na Câmara de Vereadores. Eu uso menos de 1/3 desse valor e eu estou brigando, até um colega aqui do Livres, que é o André, que é lá do Spotnik. André Spigariol. André Spigariol. Ele montou uma plataforma, eu estou vendo com ele para a gente instalar no meu gabinete, que ela é 100% open data e a pessoa seleciona o tipo de gasto, ela monta os gráficos conforme ela quer. Aí eu só estou tendo um cuidado que é o seguinte, eu vou fazer isso, eu vou virar vidraça, porque evidentemente eu tenho gastos lá, por exemplo, eu alugo, eu tenho um carro que é locado pela Câmara, eu uso. Colegas que não querem gastar falam que não usam, eu uso o carro para trabalhar. Aí o pessoal fala, por que você não vai de ônibus igual a população? Posso isso, que eu vou ser menos eficiente. A verdade é que sem um carro, e eu não tenho carro pessoal, eu não consigo ir para Parelheiros e Perus no mesmo dia e terminar no Tatuapé. Eu vou para 2 desses locais no máximo, porque o nosso transporte é ruim. Então, para atender mais gente, você tem que andar. Então, esse é o nosso dilema. A transparência vai me expor no sentido de eu ter que explicar, tendo um colega meu que não gasta nada. Também não faz nada, mas não gasta. Mas eu, mesmo assim, vou fazer. O André montou lá, a partir do mês que vem, vamos ter essa transparência total. E as críticas que vierem, acho que eu sempre comemoro. Porque quando tem população fiscalizando, já é um grau de cidadania que eu acho que quanto mais gente assim, melhor. Que não seja só comigo, né? Seja com todos. Com certeza. Muito legal. Falando em fiscalização, uma polêmica recente que você tem sido um protagonista é a relacionada ao minhocão, né? Queria que você explicasse qual é a sua posição sobre essa situação. E só explicando para quem é de fora de São Paulo, o minhocão é uma espécie de grande viaduto que tem aqui em São Paulo, que foi feito durante o período da ditadura militar. Isso, do governo militar, né? E é bem polêmico porque parte de uma concepção urbanística duvidável e há muito tempo tem um debate aqui em São Paulo sobre a possibilidade do minhocão virar um parque, né? Gente, esse é um debate legal para a gente entender como funcionam as coisas na cidade, né? Você tem um plano diretor que, em teoria, ele projeta os próximos 20 anos do crescimento da cidade, as prioridades e tal, os eixos. E no plano diretor, eu ainda não era vereador, 2014, foi definido que esse elevado, que passam mais ou menos 80 mil veículos por dia, ele vai ser desativado para veículos. E por que vai ser desativado? Porque para quem mora no entorno, e são 350 mil pessoas mais ou menos, ele gera um problema de saúde muito grande, ele faz um tampão de fumaça e de ruído. Ali é 80% mais poluído para quem trabalha e mora ali. E ele degradou demais a região. A partir da instalação do minhocão, ali virou uma região degradada, era uma das mais nobres da cidade. Então querem recuperar. Aumentou o número de veículos na cidade, porém aumentou as opções de transporte no centro. Ali a gente está falando do centro. Então hoje tem 4 linhas de metrô que antes não existiam, as marginais não existiam, a Avenida Sumaré não existia, a Rua da Consolação não era uma avenida com 8 faixas. Enfim, mudou bastante a Avenida Sumaré. Então, diante disso, foi feita essa definição. Mas ele vai ser desativado até 2029. Quando eu entrei na Câmara, tinha um projeto para criar um parque do Minhocão. Eu votei contra esse projeto, fui contra, mas ele foi aprovado. Só que quando foi aprovado, o João Dória vetou
a hipótese do desmonte, que estava prevista na lei do parque. Então eu propus uma nova lei, recolocando o desmonte como uma opção, mas exigindo que a prefeitura, antes de qualquer decisão, apresente todos os estudos de impacto, etc., para a população ficar segura de que não vai ser um caos. O prefeito Bruno Covas, ele de repente foi convencido por assessores, lá, secretários, de que se ele fizer um parque ali, ainda que um parque meia boca, ele vai dar um presente para a cidade e vai ter uma marca. Tipo um Highline brasileiro. Só que quem conhece o Highline sabe que não tem absolutamente nada a ver Highline com o Minhocão. Deixa eu só fazer um parêntese aqui também, explicar para quem não conhece. O Highline é um parque que fizeram em Nova York em cima de uma linha de trem suspenso. Então você tem um parque suspenso que vai por cima de aproximadamente 20 ruas em Nova York, onde as pessoas vão, sei lá, lanchar, passear, ver um pouco de verde ali no meio daqueles prédios. E o Highline tem regras rigorosas. Você não entra com um cachorro, você não anda de skate nem de bike, muito menos com caixa de som ligada em bateria de carro tocando na madrugada como fazem no Minhocão. Então, enfim, esse é o paralelo. Só que aí vamos olhar para São Paulo real. Você tem 2 viadutos interditados hoje na cidade, mais de 17 comprometidos, um problema de recuperação de estruturas que é de décadas. Risco de cair, basicamente. Risco de queda, um cedeu, agora foi recuperado. Aliás, todo ano tem acontecido isso em São Paulo, né? Todo ano, há 2 anos atrás, morreu uma juíza andando de carro, caiu uma pedra vindo do estado na cabeça dela, ela morreu dirigindo. Então, viadutos em São Paulo é sinônimo de descuido e risco de queda. Problema número 1. Parques, nós temos mais de 106 parques na cidade, todos, tirando 3 aí exceções que estão privatizados, estão uma porcaria, mal cuidados. Aí você vai pegar parques que estão mais mal cuidados e você está querendo conceder porque já assumiu que não consegue cuidar, e viadutos se junta num combo. É o Parque do Minhocão. Então eu estou totalmente contra esse parque, acho que é inoportuno, é inviável, e ainda tem uma inconsistência de valores. Recuperar o viaduto da Marginal custou 30 milhões. O parque, eles estão dizendo que vai custar 38. Não faz sentido se a extensão do viaduto é maior e ele tem um prejuízo de estrutura. Então, vai custar no mínimo 200 milhões de reais. Vai ser um ralo de dinheiro e eu acho que é uma pauta que até poderia ser boa, se construída da forma correta. Da forma que está, vai ser só dor de cabeça para o povo e para o próprio prefeito. Ele vai pagar politicamente esse preço. Você falou de concessões de parques. Você é autor de uma lei de adoção de parques, não é isso? A gente fez uma alteração na lei de gestão de praças. A gente tem mais de 5.500 praças na cidade. Hoje as praças ficam com as subprefeituras. Só que as subprefeituras não têm equipe para fazer aquela zeladoria das praças, não tem dinheiro. Então o que acontece? Hoje a única forma de adoção de praça é uma empresa grande botar a plaquinha dela e falar que cuida do espaço. Só que o retorno de imagem nem sempre vale a pena o custo de manter uma praça. Então, exceto em áreas nobres, onde tem uma concessionária de veículos, uma construtora que quer fazer, não tem esse interesse. Então a gente acrescentou primeiro, a contrapartida não precisa ser em dinheiro, preço público, pode ser em bens e serviços. Segundo, pode ter exploração comercial por tempo determinado para justificar. Então você pode ter um quiosque da Bate de Latte, do McDonald's, o que você quiser. E eles, ao invés de dar dinheiro para a prefeitura, eles mantêm a limpeza, fazem a corte de grama e equipam a praça. E o terceiro ponto, pode ter mais de um parceiro por praça. Porque é uma burrice. Você pegar uma praça que nem a Praça Roosevelt, que é um mundo. Gigantesca. E botar um parceiro, tem que ser uma pessoa com muito dinheiro. E ela não vai gerar receita para justificar. E não vai ser um quiosque que vai dar conta disso. Então a gente fez uma proposta que ela é vista pelo pessoal que é contra a participação privada na gestão pública como, tá privatizando. Mas na verdade não. Você está facilitando o empreendedorismo no espaço público com uma contrapartida de interesse público. É isso. Sem ideologia. Essas pessoas partem também do princípio de que oferecer serviços privados para as pessoas não é uma coisa boa para elas, né? Assim, o fato de ter um quiosque lá era um demérito para o lugar, ou a venda de qualquer coisa. Assim, tipo, você tirou o caráter puro desse. É quase um purismo. Assim, botou capital privado ali. É um purismo que tem que ser público, que tem que ser. Tem que ser público, mas pode ter o privado ali operando também. É como se deixasse de ser do povo no momento que tem uma empresa. E público não é sinônimo de estatal, né? Você pode ter o espaço aberto para que seja vivido
publicamente pelas pessoas da cidade, sem que seja totalmente mantido pelo poder estatal. Pela prefeitura, governo do estado. Exato. E, no fim das contas, as pessoas esquecem que viver a cidade é justamente ter essa interação, né? Ter serviços, Senão, se você não tiver isso, como é que você vai ter vida na cidade, né? Pois é. Comércio é parte da cidade, né? Boa parte da razão pela qual as pessoas se juntam em grandes cidades é porque elas têm acesso a bens e serviços que elas não têm fora da cidade. Mas explicar isso pra galera do PSOL às vezes é mais difícil. Eu imagino que você deve sofrer lá na... É dificílimo. Eles não... E é hipócrita, porque essa medida de, vamos dizer, conceder para o comércio ou para a iniciativa privada para explorar e a contrapartida se manter, algo que o poder público já assumiu que não consegue, na periferia tem um impacto muito positivo. Você pensar na periferia, chegar para um cara que vende hot dog, faz tapioca e falar, tudo bem, eu vou te regularizar e você vai ter por 6 meses a responsabilidade de cortar a grama e manter limpo. Poxa, você está regularizando um cara que está informal, fica fugindo do rapa toda hora e dando para ele uma responsabilidade que é manter o espaço bem, que é bom para ele. Claro, traz mais público para ele, é bom para todo mundo. E, de certa forma, melhora o ponto comercial dele ali, né? Com certeza. Né? Tem uma outra coisa que é importante levar em consideração também, que é um termo muito econômico, mas que é a externalidade, né? Quando você recupera um centro urbano ou qualquer ponto de um centro urbano, tem uma externalidade positiva que as pessoas começam a vir mais. Começa a ser mais cuidado, ele começa a ser mais frequentado, e aí você começa a criar uma onda positiva em torno daquilo. Mas às vezes o debate sobre a cidade não passa muito por racionalidade, né? Passa mais por disputa local, mesquinharia, as coisas que realmente pesam. Uma coisa que eu queria aproveitar, já agora que eu sou membro do Livres e acho que a gente tem bastante coisa para fomentar e construir nas políticas municipais, era talvez a gente trazer essa ideia do alvará automático lá de Fortaleza para cá. E eu faço questão de a gente marcar uma agenda com o Bruno Covas e entregar em mãos. Não sei se ele vai tocar, mas a gente iniciar esse debate, porque eu também já fui empreendedor, eu já tive bar, hoje não sou mais. É difícil empreender, são muitas barreiras. E essa questão do alvará, ela é muito complicada, porque você fica com aquele alvará provisório e o fiscal fica te enchendo o saco, e você fica na mão de um fiscal que, se não for bem intencionado, ele vira um achaque. Isso é a realidade. A imagem que você tem de fiscal da prefeitura, do governo, é um criador de dificuldade para vender facilidade. Então, acho que essa é uma pauta super legal, que o Livres pode... Com certeza. Eu acho uma pauta excelente, sugestão super aprovada. A gente com certeza faz isso. É só marcar uma data e a gente tá junto para mobilizar. Contextualizando a referência do Caio, a lei de Fortaleza é uma proposta do Rodrigo Saraiva Marinho, nosso associado, que foi candidato a vereador em Fortaleza com essa bandeira do alvará automático, né? A ideia dele é basicamente que o princípio da presunção de inocência deve valer também para o empreendedor, né? Então, você tem que confiar no empreendedor, confiar que ele vai cumprir as regras importantes para a atividade dele como premissa, né? E se ele descumprir a regra, aí você fiscaliza e pune, mas você não vai punir antes, né? Previamente, porque... Enfim, é uma questão até de estabelecer uma sociedade de confiança, né? Você confiar que as pessoas vão cumprir as regras e não partir da premissa contrária, né? Acho que essa é uma pauta, assim, muita gente já tem falado disso. Quando você olha para a quantidade de permissões que você precisa ter para empreender, nível estadual, municipal, que variam de lugar para lugar e que não são as mesmas mudando de um estado para o outro, né? E os tempos diferentes, assim, é fundamental. Outra ideia interessante para a gente falar é a ideia do Salão do Empreendedor, que é uma coisa que estão fazendo na Prefeitura de Teresópolis também, que é a ideia de juntar no mesmo espaço Junta Comercial, Secretaria de Fazenda, Parques e Jardins, Bombeiro, ter um representante de cada uma dessas instituições para facilitar a abertura de empresa. E a pessoa não ter que ficar indo para uma repartição, depois para outra e perdendo tempo. Ela resolve tudo no mesmo espaço. Isso é uma outra agenda interessante que a gente tem estudado e tentado colocar em prática, que vale a pena também para todos os municípios a gente pensar. Verdade. Caio, uma outra marca para quem lhe acompanha nas redes sociais é o fato que você fala abertamente sobre assuntos que são considerados tabu para muita gente. Um exemplo é um vídeo
que repercutiu bastante que você fez sobre a legalização da maconha, que nem chega a ser uma pauta municipal, né? Mas você fez questão de expor a sua posição favorável à legalização. Eu queria que você comentasse um pouco essa postura de colocar a cara para debater todos os temas. Poxa, eu acho que políticos não podem ter tabus. Essa é a minha visão. Porque eu posso ter as minhas convicções. Por exemplo, eu sou católico, cristão, e isso é uma questão de fé. Mas eu jamais trago isso para a política. Eu jamais quero impor isso ou julgar os outros com essa régua. Isso é minha questão pessoal. Na questão das drogas, a gente tem uma hipocrisia muito grande que se a proibição resolvesse o consumo, porque toda droga causa algum prejuízo. O café, se fizesse bem, a gente dava para as crianças, a gente não dá. O açúcar, se fizesse bem, a gente estaria liberando o consumo dele em excesso. A gente sabe que faz mal, causa diabetes. Aliás, o consumo excessivo de açúcar é um dos maiores causadores de gasto no Sistema Único de Saúde, porque as pessoas são mal informadas. Cigarro, bebida. A bebida nada mata mais do que a bebida alcoólica no Brasil. E ela não só é legalizada, como a propaganda para o consumo dela é associada com sucesso, prosperidade, sexo. Então, está tudo errado. E aí você vai pegar a maconha, que é uma droga que tem um potencial. Eu não gosto de maconha, não fumo maconha, não julgo quem fuma. Só que é uma hipocrisia. Quem quer fumar maconha hoje compra na escola. Eu visitei escolas aí que o cara vende um delivery, que é um buraco na parede, e o cara passa pelo muro. Nas faculdades, então, a maconha acho que já é carne de vaca. Institucionalizada. Pô, você tem um menu de drogas muito sintéticas e tal. Então, eu acho que os políticos eles têm que pensar o quê? Como que o Estado e a política pública podem melhorar o crescimento desses jovens para que eles, quando adultos, tomem as decisões com base em informações válidas. Então, esse papo da maconha é um papo difícil pra caramba, porque é tabu, as pessoas não pesquisam, e hoje você tem países como o Canadá, não vou nem falar dos Estados Unidos, o Canadá, legalizando o uso recreativo, a produção, tudo com a expectativa de arrecadação de 19 bilhões de dólares em 5 anos, com tributos. A cadeia produtiva da maconha não é só o cigarrinho para o maconheiro fumar, ela envolve roupa, cosmético, remédio, uma série de coisas. Então, a gente se fechar para isso, novamente, vamos deixar os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido, que regularizou o uso medicinal, desenvolverem esse mercado. Aí lá na frente o Brasil entra e aí vai ter que correr atrás para fazer a prevenção, que não deve ser só da maconha, deve ser de todas as drogas. Eu acho que hoje a gente tem... Então, assim, a minha postura é, político não pode ter tabu. Eu acho que um político tem todo o direito de falar, sou contra a legalização. Eu acho que se você equipar a polícia, as fronteiras, a gente vai lá ver a fronteira do Brasil. É brincadeira. Mas o cara até pode defender isso, mas respeite quem acha que a questão das drogas tinha que ser... A prevenção ela é na conscientização das pessoas. Porque o jovem vai saber o seguinte, cara, se eu quiser fumar maconha, eu fumo, eu vou ter essa consequência. Se eu quiser beber, eu bebo, eu vou ter isso. Se eu quiser fumar cigarro, é isso. E não falar, não fuma porque é crime, porque é pecado. Não fuma porque vai te dar esse resultado aqui. Se associar com bebida, vai dar esse. Eu acho que a informação é o caminho para a prevenção. Então, mas eu vou confessar para vocês que, em termos eleitorais, geralmente você perde mais do que ganha. Isso que eu te falar, te tirou mais voto do que deu, possivelmente, né? No curto prazo, talvez. Eu acho que tira, porque a pessoa mede pela capa. Então o cara vê o vídeo e fala, esse cara é maconheiro. Então, se fosse, não tem problema em assumir também. Não ajuda no seu caso, assim, o fato de você... Porque é muito comum aquele estereótipo do cara que vai usar a pauta da maconha na política. Ser maconheiro, canabista, marcha da maconha... não ajuda para fazer um debate mais sereno sobre isso, o fato de você ser católico, não usuário, ser uma pessoa um pouco advogado, um pouco de fora do tema? Ajuda, porque eu falo com convicção. Eu falo que se eu quisesse fumar, eu fumaria. Eu sei onde comprar. Eu tenho amigos que adoram maconha, que produzem. Eu não gosto. Eu detesto fumígeno, eu detesto fumaça. Então, não é minha praia. Agora, eu quero um futuro melhor para os jovens. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aí é um tema até mais fácil, porque esse é um dogma religioso, talvez até da minha religião, mas que eu, como político, não misturo. A questão da contracepção de menores de idade, né? Ou seja, você reconhecer que os jovens hoje fazem sexo
antes dos 18 anos, às vezes com 9, com 12, nos pancadões e na cultura aí da periferia, não só da periferia. E as meninas estão engravidando. Então a gente tem um dado aqui em São Paulo que 30% das meninas que engravidam antes de fazer 18, elas reincidem no prazo de 1 ano. De 1 a 3 anos depois. Então a gente tem casos de meninas... chega aos 18 anos com 2 filhos, não só às vezes 3. Chega a caso de ter 3. Diante desse dado, o que a gente pode fazer? Bom, vamos proibi-las de fazer sexo antes dos 18. Bom, como você vai fazer isso? É o tipo de proibição que super vai funcionar. Vamos proibir os meninos de fazer sexo com elas sem camisinha? Também você não faz. Então, como o Estado pode interferir nesse indicador horrível de forma pragmática? Oferecer para a menina que tem o primeiro filho antes de fazer 18 o contraceptivo, o Implanon, que vai no braço, e tem prazo de até 5 anos. É isso que eu estou propondo. Aí você vai no sistema público, eles falam assim, não, aí você está estimulando ela a transar. Eu falo, meu amigo, como estimulando ela a transar? Se ela já está tendo um filho com 13 anos de idade, a gente quer chegar para ela e falar, olha, a gente recomenda que você se proteja, você pode pegar doença e tudo mais. Mas esse contraceptivo, que é opcional, se você puser, você vai se proteger por 5 anos de não ter uma nova gestação. Aí quando você for adulta, você define se quer ter mais filhos. E é um processo. Só que qual que é o melhor momento para você oferecer esse contraceptivo? Na hora que ela está fazendo o pré-natal e na hora que ela tiver o filho. Porque aí ela sabe o peso que é. Sim. Na hora que ela está indo para a balada, ela não vai falar. Quando ela começa a pagar a conta, meu amigo, ela sabe o peso que é. Isso eu sei porque eu tenho 2 filhos. Então esse é um exemplo que, vamos dizer, não é obrigar, não vou obrigar ninguém, você nem pode obrigar uma menor de idade a usar ninguém a usar um contraceptivo. Só que é isso, a dificuldade que eu estou tendo hoje é essa. E aí na Câmara tem colegas que falam, não, mas você está estimulando o sexo antes do casamento. Eu falo, gente, põe o pé na realidade. Eles estão indo. Ela entra num pancadão, ela faz relação com 10 meninos, ela nem sabe quem é o pai. Então, diante desse cenário, você prevenir. Aí vem um outro dado. A prematuridade de feto, ou seja, aqueles bebês prematuros, o maior índice é em jovens menores de idade que bebem e que usam drogas e que têm filhos dessa forma. Então, é um combo de erros. E a gente vai por dogma religioso, porque eu sou contra que você faça sexo antes de ter 18 anos e antes de estar casado, sabe? Sim. Sim. É política pública não baseada em evidência, né? Que é meio que a lei aqui. Assim, porque eu acho que eu gosto disso e não porque os fatos apontam que a melhor solução é A, B ou C. Vai ficar difícil explicar na igreja. Ou porque vai ficar difícil para minha base na igreja, ou quer que seja, né? Tem que ter muita coragem de fazer isso mesmo, porque as pessoas às vezes se colocam como reféns da própria base até para fazer a coisa errada, né? Não vou fazer isso porque eu sei que é a coisa certa, mas o pessoal que me elegeu aqui e tal, não sei, mas pior para eles. Né? E no caso da Igreja Católica, o Papa Francisco é um cara super mente aberta. Eu acho que ele está até fazendo um esforço grande para trazer a igreja para o século XXI, talvez para o século XX até, porque a Igreja Católica está muito parada no século XIX. Então eu acho que assim, as igrejas que não se atualizarem, elas vão perder espaço para igrejas novas que surgem. Então, enfim, até na religião, se você quiser entrar nesse papo, você tem que falar, meu amigo, a realidade hoje é essa. É nude no celular, é ir pro pancadão. E infelizmente, para muitos jovens, essa é a realidade. Então, nesse cenário, você combater consumo de maconha com base na lei que proíbe, não vai funcionar. E você combater a gravidez precoce com base na fé, ou no que diz a Bíblia, não vai funcionar. Você tem que ser pragmático. E tem gente que quer proibir educação sexual nas escolas. Né? Aliás, esquecem que educação sexual é uma ótima forma de evitar abuso, mas não passa por aí a discussão. Essa questão ela é muito legal a gente debater, porque, inclusive, o anúncio da minha entrada para o Livres e a repercussão que teve, eu vi muita gente vindo falar assim, mas a esquerda não é progressista, não é liberal, eles querem impor a ideologia deles. E o liberal de verdade não quer impor nada. Eu falo, concordo. Mas a imposição vem dos dois lados. O brasileiro não está acostumado a, de fato, respeitar quem pensa diferente e deixar que a pessoa siga as suas escolhas na vida privada. E a gente tem uma esquerda no Brasil que, para mim, o PSOL e o PT, o próprio PSB, em alguma parte, são responsáveis por transformar algumas pautas que são de bom senso, direitos humanos, não é nada de esquerda e direita,
em pautas partidárias. Porque você combater racismo, você combater violência contra a mulher e LGBTfobia, é bom senso. A pessoa, eu duvido que tem pessoas que, se tiverem na família alguém que sofre algum tipo dessas violências, não vai querer defender o ente familiar. Então, assim, aí você bota num plano partidário, isso vira uma guerra, assim, E aí as confusões vão indo. Por exemplo, você pode ser contra cotas e não ser racista. Você pode ser a favor de cotas e ser racista. O racismo ele tá presente na forma como você distingue o tratamento a uma pessoa em razão de cor, de raça. Então não adianta você ter discurso e a sua prática ser de discriminação. E isso vale para tudo. Então, mistura tudo. O PT fez muito isso. Fala, se você é contra a cota, você é racista. Se você... polarização da sociedade, né? Nós somos os bons, os outros não são, e nós contra eles vamos embora. E aí, diante disso, a gente tem que fazer nós dos liberais convictos, a gente tem que construir novamente esse debate. E quando a pessoa vier com a prevenção dizendo, mas então você é um esquerdista. Eu até vejo gente falando que o Livres fala naquele lugar de petista e... petista e não sei o que enrustido. Na época que a gente estava no PSL, alguns conservadores gostavam de chamar a gente de PSOL roxo. O PSOL sem O. O PSOL sem O. Mas é engraçado, porque a gente apanha de um lado e do outro. Então é um bom sinal de que a gente deve estar fazendo a coisa certa. Né? Assim, tem gente na esquerda que chama a gente de empregados do grande capital. Aí tem a galera entreguistas, neoliberais, como se fosse xingamento. E tem a galera da direita que chama a gente de PSOL roxo. Né? Enfim. Enquanto acho interessante a gente olhar para essas críticas, porque sinaliza que a gente está no caminho certo mesmo, nem num lado nem no outro. Pelo menos não com esses lados. Né? E também é sintoma de como o debate público está contaminado por essa ideia de que, se você falar de certos temas, você vira necessariamente de esquerda ou de direita. Né? É uma coisa meio maluca. Sem olhar para a origem, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar assim, direitos humanos é uma pauta historicamente liberal. Porque a esquerda se apropriou dela nos últimos 20 anos. Nem muito mais que isso, não, 20 mesmo. Mas há 200 anos, Mas há 200 anos os liberais estão defendendo isso. Se o Estado não pode abusar de você, tem que ter rito da lei, sua casa não pode ser invadida na hora que o Estado bem definir. Tudo isso é herança liberal. Né? Sim, sufrágio universal é herança liberal, abolição da escravatura é herança liberal. Se a gente não defender isso, as pessoas vão vestir como se fosse deles e falar, isso aqui era vermelho. Não era. Que loucura, E a ideologia de gênero, também virou a grande cortina de fumaça aí do presidente do PSL. A rigor, o nosso problema é que a gente não confia no nosso sistema educacional, de modo que a gente não sabe na ponta lá o que vai ser passado. Mas todo mundo quer que as crianças e os jovens cresçam sabendo como funciona o corpo, cresçam sabendo como se proteger na relação sexual, que como existem evitar doenças e como elas afetam o organismo. Como evitar bullying, como saber que eles não estão sozinhos, como saber o que é um abuso sexual, né? E que você pode denunciar se alguém vai praticar algum abuso com você. Que muitas vezes é feito por algum conhecido ou alguém da própria família. Né? A maior parte dos casos de abuso sexual de crianças são feitas por conhecidos e familiares. Né? Outro tema que é legal também é esse negócio do politicamente correto. Agora virou legal ser contra o politicamente correto. Eu sempre digo, o politicamente correto é bom e tem que ser praticado. O problema é você pregá-lo e não praticá-lo. Porque aí ele vira uma ferramenta para você rotular e recriminar os outros, mas ele não vira uma ferramenta para, de fato, você coibir discriminação e desrespeito. Porque politicamente correto nada mais é do que respeitar, não discriminar, evitar reforçar preconceitos. É isso. E isso é bom. Alguém em sã consciência vai dizer que não, é legal ficar fazendo piadinha racista porque eu acho engraçado? Não, porque o jovem negro que sofre isso na pele não vai crescer bem diante desse cenário. O que era uma prática absolutamente comum há poucas gerações atrás. Né? Acho que todo mundo tem aquele tio ou avô, ou enfim, aquele familiar que contavam as piadas que, se você olhar, você fala assim, isso é inaceitável. Não faz mais isso.
isso muda pela sociedade, né? Não necessariamente só muda através do Estado. Quer dizer, você não precisa... Isso é uma construção da sociedade. Né? A sociedade não aceita mais esse tipo de coisa. Você não precisa de uma lei para isso. Exatamente. E não é uma questão de imposição, né? Você vai convencendo a sociedade pouco a pouco de que são hábitos que devem ser mudados, né? Com certeza. Mas é uma coisa que eu vejo nas redes. A igreja, a esquerda quer pôr o politicamente correto. A esquerda quer pôr... Mas tem umas críticas que são absolutamente pouco embasadas. Assim, estão ensinando... As nossas crianças estão lendo Marx na escola. Nossas crianças não estão lendo. Né? Nossas crianças aprendem muito pouco a ler. Então, assim, não é nem Marx, nem Smith. Não estão lendo. Então, quando você olha para a raiz do problema, a raiz do problema é não estão aprendendo. Depois, tem uma carga política pesada de determinados tipos de professor? Tem, claro que tem. Né? Tem professor aparelhando no sindicato? Tem, em todos os lugares tem. Tem ferramenta para combater isso? Tem. Conselho escolar, participação na escola, fiscalização, tem tudo isso. Precisa de uma lei? Não precisa. E esse é nosso maior problema? Não. Longe de ser. A gente vai entrar no negócio da escola sem partido, etc. Mas assim, eu acho que a nossa luta ela é difícil, porque o nosso ônus argumentativo é grande. Na hora que a gente fala em liberalismo econômico, e a gente conhece a realidade da periferia, dos rincões do Brasil, locais onde não tem nada, e o vácuo não existe. Se o Estado não ocupa, a igreja ou o crime organizado, alguém vai ocupar. E diante desse cenário, a gente tem que saber que a Faria Lima e a Berrini em São Paulo não são o Capão Redondo, o Jardim Ângela, etc. Então, a importância do Estado, é isso que a gente tem que sempre falar, né? O nosso sonho de sociedade é uma sociedade onde as pessoas consigam ter a independência econômica e financeira, ter um emprego, um trabalho, uma profissão ou um empreendimento, e não depender do Estado para ter leite para a criança. E aí, enquanto tiver gente que, se o Estado não der o leite, o filho vai ter fome, vai ter janela para populismo barato, para crescimento do Estado para fins político-eleitorais, e aí a gente perde. E isso a direita faz também, tem que deixar isso claro. Essa direita que se diz conservadora nos costumes, liberal na economia, ela não é liberal na economia na hora de cortar um benefício desse e emancipando essa população. Não, nem na hora de falar de subsídio de importação de leite. De banana. Refrigerante. Refrigerante. O último refis do Temer, a economia para o setor de refrigerante, de dívida fiscal que estava constituída, ou seja, não tinha mais discussão. Eles perderam administrativamente, perderam na primeira instância judicial. Tinha lá, a Dolly tinha mais de 70 milhões naquele ano de dívida. O total deles era 700 milhões de dívida do setor de refrigerante. Foi perdoado num refis que perdoou todos os juros e multa, reduziu o valor do principal, ficou lindo para todo mundo. Devem ter financiado campanhas de parlamentar de forma indireta. Ninguém olha isso. E o refrigerante gera o quê? Obesidade, problema no SUS, custo. Pois é. Agora a gente está se aproximando do final desse Livrescast. Como sempre, antes de encerrar, a gente tem o que chamamos de Momento Melchior. Momento para fazer uma indicação cultural para o nosso ouvinte. Eric, quer começar com a indicação? Eu acabei não fazendo nada cultural nos últimos tempos. Foi. Você está internado produzindo nosso novo site, nossa nova área do associado. Fiquei internado produzindo área de associado, site do Plano Real, esse tipo de coisa, né? Bom, o que eu posso indicar para todo mundo, na verdade, é acessar o nosso site, o real.ausolivres.org, e conhecer sobre o nosso projeto, né? Real 25 anos. A gente vai estar adicionando os vídeos lá mais tarde, provavelmente antes do podcast sair. Estamos fazendo um especial para relembrar e reconstituir os 25 anos do Plano Real, que venceu a inflação, tirou milhões de pessoas da miséria a partir de um princípio muito simples. O dinheiro não é infinito, você não pode ligar a máquina de imprimir dinheiro, os gastos do Estado precisam estar controlados. Uma batalha hercúlea de princípios liberais que precisam ser defendidos até hoje, e por isso o livro está fazendo esse especial. Com grandes entrevistas. Especialmente válido, inclusive, para você
que tem menos de 30 anos, que não sabe o que é cortar 3 zeros da moeda, que não sabe o que é ficar mudando de moeda o tempo todo, que não sabe o que é laçar boi no pasto, não sabe o que é tablita nem fiscal do Sarney. Aprenda, pelo amor de Deus, pra gente evitar o risco disso voltar em algum momento da nossa vida. Fila pra comprar o pão Fila francês. pra comprar o pão francês. Fila pra comprar tudo, né? Eu era pequeno, meu pai tinha um carro, uma mala grande, todo mês, botava toda a família no carro pra ajudar a carregar a compra, todo mundo no supermercado, enchia o carro de compra pra fazer uma compra só, porque o dinheiro perdia muito valor de um dia pro outro. É um costume que em alguns lugares continuou. Meu pai, durante muitos anos, ainda continuou fazendo. Não, as pessoas não sabem o impacto que isso teve, inclusive, na casa delas. Porque o padrão arquitetônico era dispensa grande, porque você precisava estocar comida. Isso mudou depois. Então, assim, o quanto essas coisas vão impactando no dia a dia das pessoas, elas não se dão conta depois de mais tempo. Pois é. Gontijo, quer fazer sua dica? Minha dica cultural para você, ouvinte do nosso podcast com aspirações políticas, chama Como Ganhar uma Eleição. Mas apesar do nome parecer ser uma coisa recente, não é. Foi escrito na Roma Antiga por Quintus Túlio Cícero. Como uma dica pro seu irmão que queria ser candidato. Então, sabedoria política desde a Roma Antiga. O grande orador Cícero. O grande orador. O Livrescast é cultura clássica. Também. Do real a Roma, a gente passa por tudo. Caio. Poxa, eu vou dar uma dica aí que é o Bolívar Lamonnier, né? Com o livro Liberais e Antiliberais, a luta ideológica do nosso tempo. Acho que esse livro clareia bem aí o que é ser liberal e o que é ser antiliberal. E não tem esse papinho de, nos costumes, eu sou conservador na economia. Isso é discurso eleitoral. Né? Liberal mais. Né? Não existe. Liberal mais na página 2. Tem... Liberal porém. Porém, a sua religião eu não aceito, a sua opção, orientação sexual também não respeito. Se você quiser falar isso, não pode. Como alguém por aí que... Não vou citar nomes, mas que diz que quer que o Brasil tenha uma economia liberal, menos no leite da banana. Entendeu? Você tá com uma fixação nesses dois itens. Leite e banana você gosta. Fiquei um pouco estressado aí com esse problema lactício. Gerou estresse. Falou de comida. Falou de comida, entendeu? Me senti... Deixa o Eric com raiva. Tá fazendo uma dieta de 20 horas sem comer, fica assim. Eu tô fazendo jejum intermitente, mas tá tranquilo. Eu vou comer ele logo, entendeu? Aproveitar e comer uma banana antes que... E tomar um leite. Antes que o preço suba. Mas com isso, queria agradecer a presença de Caio. Mais uma vez, desejar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao Livres. E se quiser fazer suas considerações finais aí, muito obrigado. Para mim é uma honra, vai ser um desafio grande. Acho que a gente tem muito para crescer o Livres na cidade de São Paulo, com os jovens, com os empreendedores, as pessoas entenderem que dá para cada um contribuir para difundir as ideias liberais aí sem muito esforço, com exemplos práticos. E quem quiser me seguir nas redes é Caio Miranda Carneiro, tanto no Facebook como no Instagram como no YouTube. Meu Twitter é Caio M Carneiro. E estou no PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. E as pessoas perguntam muito isso. Foi uma opção que eu fiz lá atrás. Na época, ninguém ligava para essa questão de partido. Hoje parece que virou. Aí, se é de esquerda, aí não pode. Se for qualquer outro, pode, mas esquerda não. Mas eu pratico o liberalismo mesmo, eu acredito nisso. E o partido até o momento não me atrapalhou. Então, para quem pergunta isso, está explicado aí. É uma questão de pragmatismo. E o PSB, pelo menos nos costumes, é liberal. Então é meio liberal. É liberal mais pro outro lado. Né? Então não tô de todo errado, não. Gontijo, obrigado. É um prazer estar aqui. Contem comigo sempre que tiver um Livrescast e precisarem. Tô às ordens. É isso aí, presida. Eric, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Participar aqui também. Com isso, chegamos ao final da edição número 26 do Livrescast, com produção e trabalhos técnicos de Soli Makoviak. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusolivres. Assine também o nosso canal no YouTube, em youtube.com/livres. E também pode enviar sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusolivres.org ou pode estrear a nova área do associado, que o Eric está trabalhando arduamente há vários dias. Entrar lá no nosso fórum exclusivo de associados e deixar seu comentário. Se você ainda não se associou para poder
desfrutar de nossa área de associados, acesse o nosso site em eusolivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima, escolha ser livres.